Tópico 2, a graça capacitadora. Deus é quem nos dá força, irmãos. Força para vencer as tentações, as turbulências da vida. A maior arma do crente é a vigilância agregada à oração. Então, nada nós poderíamos fazer nesta terra se não fosse a capacitação de Deus. É claro, eu já disse isso em outras aulas passadas, que as capacitações que a gente conquista nessa terra, os cursos que nós fazemos, o aprendizado contribui, ajuda, mas nós não poderíamos fazer nada se não fosse por capacitação de Deus. Sendo assim, irmãos, somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável. Segundo Coríntios 1, 12, Mateus 5, 13 a 16, vai trazer esse contexto para nós. Que nós, somente a graça capacitadora de Deus, que pode nos trazer como sal da terra, como a luz do mundo, viver de modo irrepreensível, ter bom testemunho dos que estão de fora, para não cair em opróbrios e no laço do diabo. 1 Timóteo 3, verso 7 vai dizer isso. E também servir de exemplo para os que estão dentro, não ter do que se envergonhar, nada a esconder, renunciar a si mesmo. Tudo isso é capacitação pela graça de Deus, esvaziando de si mesmo, tomando forma de servo. Nós podemos ver isso em Filipenses 2, verso 7. Então, quando eu digo também, irmãos, a respeito do que eu falei aí em cima, anteriormente, sobre a vigilância, sobre a oração, a graça de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade pessoal, mas ela nos capacita para cumprirmos. E é muito interessante quando nós vemos que a graça capacitadora, quando Deus ele capacita as pessoas, vários personagens da Bíblia, com essa graça. Quando ele chama Moisés, por exemplo, Moisés ele não se sentia capacitado. Quando ele chama Jeremias não se sentia capacitado. Quando ele chama Gideão, quando ele chama Isaías, essas pessoas elas não se sentiam capacitadas, mas Deus, quando ele chama, ele capacita. Então, irmãos, só a graça de Deus, só a graça de Deus. Só a graça de Deus para nos fazermos capazes de ser ministros de uma nova aliança, que é Jesus Cristo. Só a graça de Deus, só com a graça de Deus nós podemos ser obreiros provados, aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Só através da graça de Deus. Então a graça de Deus ela é suficiente para produzir em nós o aperfeiçoamento, conduzindo-nos à maturidade espiritual. Então muitas pessoas elas se frustram porque elas pensam ser capazes por si só para fazer a obra de Deus. Paulo, quando ele ora 3 vezes para que Deus afaste dele o espinho da carne, Deus diz para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha só quão importante é isso para nós. A graça de Deus, ela nos capacita, a graça de Deus, ela nos basta, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas vezes, muitas pessoas por aí, inclusive pessoas que a gente conhece, pessoas que tentaram fazer com os seus conhecimentos próprios, da sua maneira, do seu jeito, e não deu certo. Porque Deus é quem capacita, porque a graça de Deus ela nos basta. Não há conhecimento no mundo que possa substituir a graça de Deus. Então, é importante, conforme eu falei, nós estudarmos, nós conhecermos, nós nos especializarmos em algo, é importante. Mas nada substitui a graça capacitadora de Deus. Então a graça de Deus capacita para viver a vida
para o desempenho do ministério e dá suficiência para todas as necessidades humanas. Agora, uma coisa muito importante e interessante nós sabemos, irmãos, é que essa graça ela alcança todos. Independente se eu goste ou se eu não goste, essa graça ela alcança a todos, desde aqueles que estão afundados em lamaçais de pecados, cometeram coisas horríveis, ou não, essa graça vai alcançar a todos, tá bom? Mas existe uma forma, né, de você não ter essa graça. Impressionante, né? Nós falarmos isso, mas acontece. Tem pessoas que não querem essa graça, porque nosso tópico 3 inclusive traz a graça e o livre-arbítrio. Ao longo da Bíblia nós encontramos aí diversas manifestações da graça de Deus, mas também nós encontramos diferentes reações humanas a esta graça. Mateus 23, 37 mesmo vai dizer, né? Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que foram enviados, né? Quantas vezes tentei juntar o povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, não é isso? Mas vós não quisestes. Então muitas pessoas resistem a esta graça, muitas pessoas resistem a isto e vivem uma vida de qualquer maneira. Mas lembre-se, Eclesiastes mesmo vai falar isso, que toda liberdade ela será cobrada. Ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que vai ficar impune. Eclesiastes 11, 9 vai dizer, né, que quando o sábio diz ali, né, para os jovens, né, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelo caminho que te satisfazem o teu coração, agrada os teus olhos, saiba, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Paulo também vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então é importante, irmãos, sabermos usar essa liberdade que Deus nos dá, tá? Para a gente não usar equivocadamente, para nós não fazer da liberdade que Deus nos dá libertinagem. E sabe por quê? Porque cada um de nós prestaremos contas a Deus, conforme Romanos 14, verso 12. Oséias 8, verso 7 vai dizer que aqueles que semeiam ventos colherão tempestades. Gálatas 6:8 vai dizer que porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o grande desafio para o ser humano é saber lidar com a liberdade de escolha que Deus franqueou a cada um. Então, a graça de Deus, ela revela a sua bondade, não a sua permissividade. A graça, ela veio para alcançar as pessoas do jeito que elas são e dar condições de mudança para servir a Deus. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos neste mundo sóbrio, né, justo e piedosamente. Tito, capítulo 2, verso 12. Então só tenha uma pessoa que pode impedir a graça de Deus na sua vida, você mesmo. Então, se você tem essa graça de Deus, que foi dada a todas as pessoas, você tem isso disponível na sua vida, guarde esse presente que Deus te deu. Paulo ele nos recomenda a nós andarmos segundo o Espírito para manutenção, né, dessa graça. E nós podemos ver isso em Romanos 8, verso 1. Então vamos cuidar, não vamos pelo caminho da apostasia, né, jogar fora com as nossas próprias mãos a graça que Deus nos deu. Vamos guardar esse presente. O problema é que tudo que é de graça, o ser humano tem costume, né, de não valorizar, mas saiba que a graça, ela custou muito caro. A graça, ela custou a vida de Cristo na cruz. Que Deus te abençoe e que você possa continuar conosco. Nossa próxima aula, a misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos
na paz de Jesus Cristo.